Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Luciano de Jesus. Estou com vocês, especialmente hoje, para lhes trazer uma mensagem da parte de Deus ao vosso coração. Creio que o Senhor Deus tem muita coisa para falar hoje na nossa vida. Não sei como se encontra aí o teu ministério, espiritualmente falando, financeiramente falando, psicologicamente falando, sentimentalmente falando. Eu só sei que a mensagem da parte de Deus para a tua vida hoje vai saciar a tua sede. Fique comigo até o final dessa live em nome de Jesus, porque eu creio que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Meus irmãos, como é de costume, eu gostaria de estar fazendo uma oração para iniciarmos esta live em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aí ligadinho nessa live comigo, na sua casa, vamos orar, pedir a proteção do Senhor para que Ele venha dirigir as nossas palavras em nome de Jesus. Deus eterno, nessa manhã estamos aqui na Tua presença. Eu quero pedir para que o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento nesse momento, porque a Tua palavra será pregada, Deus. Que o Senhor venha realizar grandes coisas, operar poderosamente em nossos corações, e que esse dia possa ficar marcado na vida dos ouvintes, ó Deus. Vai abençoando este homem, esta mulher que se encontra aí do outro lado nos ouvindo, Senhor Jesus. Que as palavras que eu disser não sejam minhas, mas Tuas, Senhor, para proteger, para abençoar, para fortalecer, para unir, Senhor Jesus, esta alma ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Continua nos abençoando, vai nos dando graça, repreendendo e expulsando, Senhor Jesus, todo impedimento, todo empecilho, toda obra, Senhor, do inimigo, que toda ferramenta preparada contra a nossa vida, nesta manhã, venha a ser despedaçada pelo poder do nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, abrir a tua Bíblia, se possível, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, no seu capítulo de número 8, vamos estar lendo o verso de número 14. Pegue a tua Bíblia e acompanhe comigo, vamos fazer um raciocínio juntos. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 8, e no seu versículo de número 14, eu estive até pregando esta mensagem recentemente na igreja, e eu senti, de pregar também aqui no meu Facebook. Se você puder e quiser, compartilha, porque eu tenho certeza que Deus vai falar nessa manhã no teu coração, em nome de Jesus. Vamos lá. A sogra de Pedro. Vamos ler o verso 14 e o verso de número 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. Meus queridos, para que a gente possa entender sobre esta palavra, é preciso eu trazer bem de antes. Eu quero começar falando que o nosso Deus é um Deus incriado, é um Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. É um Deus que não teve começo, não teve meio e nunca terá final. Deus é autoexistente. E nós sabemos que Deus criou todas as coisas, porque ninguém mais tem o poder de criar. Deus é o criador de tudo, é o soberano. E no dado momento Deus criou os anjos. Sabemos que Deus criou os anjos antes de ter criado o homem e antes de ter criado a terra. Tem até muitas perguntas, que as pessoas fazem. Por que existe tanta maldade no mundo? Por que a mãe mata o filho? Por que há tanto estupro? Por que há tanto pecado no mundo? Se Deus existe mesmo, se Ele é bom, por que Ele permite que isso aconteça? Primeiro, meus irmãos, eu quero dizer que Deus não vai forçar ninguém a adorá-lo. Deus quer que a nossa adoração seja genuína, seja livre. E assim foi
também com os anjos. É tanto que Deus, ao criar os anjos, Satanás, num dado momento, empreendeu uma campanha política no céu. Fala que Satanás, querendo ser semelhante a Deus, começa ali a planejar, a orquestrar, para que os anjos também possam ajudar no seu plano de construir um trono ao lado do Oriente, para ele também ser adorado. E a Bíblia fala que Satanás foi conversando com o anjo aqui, até que a terça parte dos anjos foi com ele naquele plano. E a Bíblia diz que não se achou mais lugar no céu para Satanás. Um dos primeiros pecados que existiu, que houve, né? Primeiro foi a inveja. Satanás invejou Deus. Quis ter o que Deus tinha. O orgulho, a soberba, a prepotência, a desobediência. Satanás, ele não se firmou na verdade. Por que, irmão Luciano, existe tantos pecados no mundo e por que existe tanta miséria no mundo? Eu vou explicar para vocês detalhadamente. Irmãos, tem os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Deus é bom. O ser humano, ele não é de todo bom, mas ele tem uma partícula de bondade no ser humano. Quando eu na rua atravesso um cadeirante até o outro lado da rua, eu agi, eu fiz um ato de bondade, eu fiquei parecido um pouco com Deus, porque o atributo de Deus é a bondade, Deus é bom. Os seres humanos também têm uma partícula de bondade, Deus é de todo bom, o ser humano não é de todo bom, mas reflete esse atributo comunicável de Deus com o ser humano quando ele faz um ato de bondade. Outro atributo comunicável de Deus, a justiça. Deus é justo. Tem ser humano também que não gosta de ver injustiças. É por isso que os atributos comunicáveis de Deus se parecem com alguns atributos que a gente encontra no ser humano. E talvez daí também tenha aquela palavra que nós somos semelhança de Deus. Porque há coisas, há atributos que tem em Deus que também Deus fez com que o homem pudesse ter também. Agora, os atributos incomunicáveis de Deus, esses aí os homens não têm. E quais foram esses atributos? Deus é imutável. Eu e você, nós mudamos. A gente nasce, a gente vai pegando uma idade, os nossos cabelos vão embranquecendo, já não éramos como antes, a gente agora sente fadiga, sente cansaço. Na nossa juventude a gente não sentia isso. Ou seja, nós mudamos, Deus é imutável. Outro atributo de Deus que só Ele tem: Deus é eterno. Deus nunca foi criado. O ser humano foi criado. Nós não podemos dizer que nós somos eternos porque nós existimos a partir de um momento. Deus sempre existiu. E o outro atributo que só Deus tem esse atributo, é a impecabilidade. Deus não pode pecar. O ser humano peca e os anjos pecam, mas Deus não. Aliás, que os anjos não pecam, os anjos pecaram. Mas o que é que nós podemos entender aqui? Irmãos, tem muitas perguntas, né? Tem muita gente que fala: por que existe tanta maldade no mundo? Eu vou responder. Primeiro, porque Deus não obriga ninguém a adorar a Ele. É por isso que eu falo, depois eu vou falar sobre isso. Mas quando Satanás pecou, é porque Satanás tinha ali a liberdade, Satanás usou da sua liberdade para pecar. E nós entendemos que o único que tem o atributo da impecabilidade é Deus, porque Deus não peca. A Bíblia relata que no dado momento Satanás foi tirado do céu porque não se achou mais lugar para ele, devido à sua rebeldia e rebelião, e muitos anjos, houve chuvas de demônios do céu. Aí a Bíblia fala que Deus desce, faz o homem, põe no meio do jardim e dá apenas uma ordem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, dela você não pode comer, porque quando dela comeres, certamente morrerá. Foi apenas uma ordem.
E nós entendemos que Satanás, vendo Deus criar aquele boneco, Adão, soprar nas suas narinas e ele recebe o fôlego de vida, Satanás fala, eu vou derrubar. Satanás não estava satisfeito e ele olha de longe. E a Bíblia fala que ele, num dado momento, consegue entrar no jardim do Éden. Não sei se ele entrou literalmente, mas ele conseguiu manipular a serpente. E a Bíblia fala que a ordem de Deus foi para que Adão não comesse do fruto. Sabe algo interessante? Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal no meio do jardim. Deus queria que Adão obedecesse a ele. Sabe por que Deus deu aquela ordem para Adão? Porque Deus não queria que Adão fosse um boneco. Deus queria que Adão adorasse a ele livremente. Por isso Deus falou, Adão, dessa árvore você não coma. Deus queria que Adão obedecesse a ele de todo o coração, com toda a alma. A Bíblia fala que Satanás manipula a serpente vai, fala com Eva, Eva, por que você não come daquele fruto? Daquele fruto eu não posso comer, porque Deus ordenou para que a gente não comesse. Não, Eva, mas não é bem assim. Deus não quer que você coma aquele fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. A serpente consegue derrubar Eva. Eva come do fruto, dá também a Adão, seu companheiro. Adão, não sendo enganado, porque a Bíblia própria fala que a autoridade estava sobre Adão. Deus falou com Adão que não era para Adão comer. A autoridade e a responsabilidade estava sobre Adão. É tanto que quando Adão come do fruto, Adão, os seus olhos são abertos. A Bíblia fala que a mulher sendo enganada come, mas dá também ao seu esposo que come também e cai. Na viração do dia, Deus vinha visitar Adão. E Deus chega e fala, Adão, passeando no meio do jardim, Adão, onde estás, Adão? E Adão se esconde. Uma das primeiras coisas que eu enxergo depois que o homem cai, é que o homem, quando ele conhece o pecado, ele agora se esconde. Anteriormente ele se apresentava prontamente quando Deus chegava, mas quando ele peca, ele começa a se esconder. O que é que eu entendo? O homem se esconde das suas responsabilidades. O homem se esconde da sua postura. O homem se esconde da sua autoridade porque o pecado entrou no coração do homem. E a Bíblia relata que Deus chega para Adão e fala, Adão, por que fizeste tal coisa? Primeira coisa também quando o homem peca, nós vemos ali na vida de Adão, Adão coloca a culpa em Eva. Olha, a responsabilidade era de Adão. Se Eva chegasse com o fruto e Adão falasse, Eva, você viu que Deus falou que não era para a gente comer isso aí? A história seria totalmente outra. Mas aí muitas pessoas também colocam aquilo, não, a soberania de Deus, realmente. A gente não pode culpar Adão apenas, ainda que Adão tenha responsabilidade. Porque ele era livre. Mas Deus já havia criado um plano, projetado um plano, para que eu e para que você não se perdesse. Olha que interessante. Deus já sabia que tudo isso ia acontecer e a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ninguém pega Deus de surpresa. A onisciência, a onipotência, a presciência de Deus são atributos exclusivos dele e ninguém pega de surpresa. E a Bíblia diz que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Adão que outrora mandava nos peixes, Adão que outrora mandava nos animais, Adão que outrora era inocente, agora perde a sua autoridade, perde o seu respeito, porque já coloca a culpa na mulher, já se esconde atrás da mulher, sendo que era ele que tinha que falar com Deus, sendo que era ele que tinha que ser responsável por aquele ato, porque a autoridade estava sobre ele. Mas Adão cai. E o que é que nós entendemos? Que Adão ele é expulso. Vemos primeiro a rebelião no céu, ou como alguns falam, a campanha política, de Satanás querendo ser semelhante a Deus. A rebelião no céu, a criação do homem. E a Bíblia fala que o homem cai. Deus coloca um anjo com a espada desembainhada no Éden, para que o homem não possa comer da árvore da vida, porque senão ele ia ser pecador imortal. Não iria morrer e não teria perdão para os seus pecados. E o que é que entendemos?
Adão sai do jardim. E quando Adão sai do jardim, a Bíblia fala que ele começou a lavrar a terra. A terra não produzia espinhos, agora começou a produzir espinhos. Com suor do rosto, agora o homem teve que ganhar o seu pão. A mulher com dores de parto, agora ela teve que ganhar o seu filho, dar à luz com dores, porque não era necessário tudo isso. Vivia em perfeita harmonia, mas a desobediência às leis e os preceitos de Deus fizeram com que as consequências do pecado fossem gravíssimas na geração. É tanto que nós vemos que quando Adão é expulso do jardim do Éden com Eva, a Bíblia diz que ele teve Caim, que ele teve Abel. Caim matou seu irmão, o primeiro homicida. Depois os descendentes de Caim, Lameque, foi o primeiro polígamo, né? Casou com várias mulheres e começou a matar, e o pecado começou a crescer. E o ser humano mais ficar distante de Deus, porque Deus havia falado para Adão: quando você comer desse fruto, a morte jaz à sua porta. Você vai conhecer a destruição, o lado podre você vai conhecer. E Adão não se importou e comeu e foi expulso do jardim do Éden. Todos os benefícios que Adão tinha à sua disposição, agora já não tem mais. Agora com suor no rosto ele tem que ganhar o pão. A esposa vai dar à luz com dores de parto. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. E começa a se complicar. E as gerações se passam e nós entendemos que a cada geração que se passa vai perdendo valores pessoais, valores doutrinários, valores morais. E nós entendemos que a geração foi se distanciando de Deus e com isso, num dado momento, a Bíblia diz no livro de Jó, Satanás passeia por a terra e rodeia pela terra. E Deus chega a Satanás e fala: de onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Irmãos, nós sabemos que quando a gente compra um automóvel, quando a gente compra uma moto, um carro, uma casa, até a gente pagar a última prestação, aquilo não pode ser nosso, porque a gente ainda está em débito. Da mesma forma foi Satanás. Satanás chegou diante de Deus, de rodear a terra, de passear por a terra, e a Bíblia fala que Deus dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho de Jó. Observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Aí a Bíblia fala que Satanás olha para Deus e chama a Deus de mentiroso. Fala assim: mas ele não te serve de graça. Ou seja, falando que Jó só servia a Deus porque Deus tinha dado tudo para Jó. Satanás naquele momento foi requerer o governo da terra, porque ele achou que não existiria mais ninguém firme, santo, que tapasse as brechas. E Deus dá testemunho de Jó. E a Bíblia fala que Deus fala para Satanás: então vai, tira tudo que ele tem. Pode tirar tudo que ele tem. Satanás sai de diante da presença de Deus para tirar a riqueza, para tirar as jumentas, para tirar os camelos, para matar os filhos de Jó. E até mesmo a saúde de Jó foi afetada. E a Bíblia diz que Jó permanece firme. Satanás perde a batalha. Irmãos, é por isso que eu sempre falo: quando você estiver passando por algum tipo de situação, porque lá no livro de Mateus, no seu capítulo 5, as bem-aventuranças fala que bem-aventurados somos nós cristãos quando estamos passando por perseguição, por prova, por calúnia, por amor ao evangelho. Não murmure se você está desempregado e mesmo assim você é crente. Não murmure se você está com uma doença terminal e mesmo assim você é crente. Talvez você esteja passando por isso para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, meu irmão. Na vida de Jó não foi diferente. A Bíblia diz que Jó não nega a Deus. Permanece firme, constante na presença de Deus. E Satanás é envergonhado mais uma vez. E a Bíblia fala que não obstante, Deus ele planejou enviar o seu único filho para morrer pela humanidade. Porque os valores foram se perdendo. Jó naquele momento representou a terra. Porque o governo ainda estava sobre a mão de Deus. O governo da terra sempre foi de Deus, nunca saiu da mão de Deus. Em todas as eras, Deus sempre contou com a minoria fiel,
com a minoria que não deixa de adorar a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz. Não deixa de amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma. Irmãos, quando eu olho para a vida de Jó, eu me emociono, porque Jó foi um homem extraordinário, com uma fé inabalável. Entendemos que quando Deus manda o seu filho numa missão, o seu filho Jesus numa missão, para morrer pela humanidade, o Senhor Jesus enfrenta a ira dos saduceus, é interrogado pelos fariseus, e em Mateus 4, se não me falha a memória, o diabo o leva ao deserto para tentar. O diabo pensou que assim como ele conseguiu derrubar Adão no jardim do Éden, ele iria conseguir derrubar Jesus no deserto. Olha que interessante, Adão peca no paraíso e Jesus vence no deserto. Aqui eu já entendo uma coisa interessante. Não é o lugar que você está que faz a diferença, não. É quem você é. Qual é o conteúdo que tem dentro da tua vida? Porque a gente sabe que o mundo é regido por sentimentos. Tem muitas pessoas que têm sentimento de amargura no seu coração, sentimento de insegurança, sentimento de ódio. Alguns têm sentimento de amor, sentimento de paz, de alegria. Quando um assassino mata uma pessoa, qual o sentimento que esse assassino tem no seu coração? Ódio. Quando um pastor vai visitar uma alma, uma ovelha que há muito tempo não vai no culto, qual o sentimento desse pastor? Amor. E o sentimento de Jesus era amor pela humanidade. Porque foi Adão que pecou, mas Deus, a Bíblia fala que já havia preparado o cordeiro desde a fundação do mundo. Jesus não morreu apenas na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus apenas vaticinou aquilo que já estava predito. A Bíblia diz que no deserto Satanás mostra todos os reinos do mundo para Jesus e fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Irmão, Satanás mostrou fama, mostrou prostituição, mostrou poder, mostrou riqueza, mostrou tudo que existe no mundo hoje. Mas Jesus falou não. Jesus não aceitou. Tem muitas pessoas aceitando as ofertas de Satanás. E olha que o povo atualmente está se vendendo por tão pouco. Está se vendendo por quase nada. Eu vi a história de Fred Mercury, de Michael Jackson. Para quem não sabe, Fred Mercury teve um encontro com Satanás. E num vídeo, tá até no YouTube, ele tá com um monte de joias, um monte de diamante na mão, tinha milhões. Ele era um homem muito rico, muito venerado. E ele diz que para ele ter tudo aquilo, Satanás se apresentou para ele e prometeu riqueza, fama e glória. Mas ele queria a alma de Fred Mercury. Fred Mercury cantava como ninguém. Michael Jackson cantava como ninguém. Elvis Presley era cristão. Passou um produtor, viu ele cantando, falou: não, esse homem não pode ficar na igreja. Vou trazer ele para cantar para o mundo. Ele aceitou a oferta, mas Satanás requis a sua alma, pediu a sua alma. Irmãos, não vale a pena a gente vender o nosso ministério. Não vale a pena a gente vender a nossa vida. Não vale a pena a gente vender o teu chamado, o nosso chamado. Se Deus te chamou para pregar, pregue com amor. Se Deus te chamou para cantar, cante com amor. Se Deus te escolheu, não deixa que Satanás venha com seus pratos e tire da tua vida a posição de adorador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Satanás é derrotado no deserto porque a missão que Jesus veio fazer, ele concluiu. Morreu na cruz do Calvário para me dar a vida eterna e para te dar a vida eterna. Irmãos, Jesus fez-se ponte no meio da escuridão, aleluia. Eu acho muito interessante que o Senhor Jesus, em nenhum momento, ele pensou em abandonar o barco, porque ele fala: Pai, que seja feita a tua vontade. Ele foi fiel, ele morreu por nós. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, andando pela terra, pregando o seu evangelho, pregando na Galileia, ele é expulso de Nazaré, a cidade que ele cresceu, e ele vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele tem um encontro com a sogra de Pedro.
aqui eu entro na mensagem. Primeiramente, nós vemos a rebelião no céu, a criação do homem no jardim do Éden, a corrupção do gênero humano, a providência de Deus mandando Jesus para morrer pela humanidade, e aqui nós vemos o encontro de Jesus com a sogra de Pedro. Eu não sei se o apóstolo Pedro já sabia que a sua sogra estava doente. Eu não sei se o apóstolo Pedro já tinha orado pela sua sogra. Eu não sei o que aconteceu, porque nós entendemos que na família do apóstolo Pedro, ele era a autoridade espiritual. Sabe o que eu entendo também aqui nesta palavra? Que muitas das vezes o teu pastor não vai poder te ajudar. Muitas das vezes a tua esposa não vai poder te ajudar. Apenas um encontro vivo e genuíno com Cristo Jesus vai poder mudar a história da tua vida, vai poder te transformar, vai poder te libertar, vai poder salvar a tua alma. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E a Bíblia fala no verso de número 14 de Mateus 8: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste com febre, acamada. Verso 15: E Jesus tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu. Irmãos, olha que palavra poderosa. A sogra de Pedro estava doente, não foi o apóstolo Pedro que orou por ela. Tem muitas pessoas que falam mal de sogra, né? Já vi até pessoas falando que o apóstolo Pedro não curou, não orou pela sogra dele, porque sogra é coisa ruim. Mas eu não acredito desta forma. O apóstolo Pedro não orou pela sogra dele, talvez por não ter oportunidade, mas Jesus visita a sogra de Pedro. E quando isso acontece, Jesus ora por ela e ela é curada. E o mais interessante é que no versículo 15 fala que quando ela foi curada, ela se levantou para servir Jesus. Olha que palavra forte. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Antes de Jesus trabalhar com você, ele precisa trabalhar em você. A sogra de Pedro, doente, ela não poderia servir Jesus. Ela só começou a servir Jesus porque ela foi curada. Sabe por que você não está conseguindo servir Jesus e adorar Jesus de todo o teu coração? Porque você está doente, espiritualmente falando. Faz quanto tempo que você não ora 15 minutos? Faz quanto tempo que você não jejua? Faz quanto tempo que você não lê a Bíblia? Eu quero te fazer uma pergunta aí onde você está. De quanto em quanto minuto você olha no WhatsApp para ver se chegou uma mensagem? Agora, quanto tempo faz que a tua Bíblia está lá em cima do rack, em cima do criado mudo, em cima da estante, parada, empoeirada? Faz quanto tempo que você não tem um tete a tete com Deus? Tem pessoas que falam assim: ah, tem revelação na sua igreja, irmão? Deus fala na sua igreja, irmão? Deus fala na Bíblia. Se Deus não está falando com você é porque tua Bíblia está fechada. Essa é a pura verdade. Muitas das vezes a gente fica querendo ver um pastor de longe, ver alguém, um missionário chegar na nossa igreja para ver se Deus vai falar com a gente. Irmãos, eu sinto te dizer que se você é assim é porque realmente você não consegue compreender que Deus quer que você abra a tua Bíblia dentro da tua casa e leia, porque Ele tem muito para te oferecer. São 32 mil promessas que tem na Bíblia Sagrada. Será que você não encontrou uma? Se você não encontrou é porque você não tem procurado, não está procurando. Quando eu olho para a sogra de Pedro, eu até preguei essa mensagem na sede também, eu vi algo interessante, que quando aquela febre sai, eu quero colocar a febre da sogra de Pedro como o pecado. Quando o pecado da prostituição, quando o pecado da pornografia, quando o pecado da mentira, quando o pecado da vaidade, quando o pecado da idolatria, da soberba sai da vida do ser humano, o ser humano é liberto, o ser humano pode servir Jesus. Tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem deixar as coisas do mundo. É como a nação de Israel estava fora do Egito, peregrinando pelo deserto, mas não conseguia deixar o Egito sair de dentro dele. Tem muita gente que aceita Jesus, mas não muda o vocabulário,
não muda o modo de se comportar, não muda o modo de falar, não muda o modo de pensar, não muda o modo de andar, não muda as músicas que ouvia, irmão. Eu acho interessante aquela mulher, aquela história da mulher que quebra aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela chega e quebra. Ela quebra protocolo. Porque mulher não era bem vista onde tinha muitos homens, e ela já chega no local quebrando protocolo. E diz que aquele puro nardo valia muito dinheiro. E aquela mulher não pega aquele vaso e derrama um pouquinho nos pés de Jesus. Ela quebra o vaso. E quando ela quebra aquele vaso, ela joga aquele perfume, aquele nardo em Jesus, e com seus cabelos ela limpa os pés de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Que aquilo que você dá para Jesus, você não pode tirar mais. Se a mulher chegasse apenas e pingasse no pé de Jesus, aquela mulher faria, sabe o quê? Usaria de novo aquele nardo, ou seja, ela quebra aquele vaso porque ela fala: Senhor, agora é teu. O que eu te dou eu não posso mais tirar. O que eu te dou eu não posso dar mais a ninguém. Mas sabe o que a gente vê? Tocadores na igreja. Vai tocar na igreja. Depois vai tocar em barzinhos. Pregadores que pregam na igreja. Daqui a pouco está em rodinha de samba. Ou seja, as pessoas perderam a reverência, o temor a Deus. Irmão, nós temos que ser apenas de Deus. Se a nossa vida a gente entregou para Jesus, a gente não pode mais voltar atrás. Ou nós somos de Jesus ou nós não somos. Ou nós somos cristãos ou nós não somos. Essa é a palavra de Deus. Então, quando aquela mulher quebra aquele vaso, como disse o pastor Samuel Mariano, ela faz isso. Ela entrega-se totalmente para Jesus. Olha que maravilha. Olha que coisa poderosa. Se entregue para Jesus nessa tarde, meu irmão. Se entregue de verdade, de corpo, alma e espírito para Jesus. Jesus quer te usar. Jesus quer te levantar como profeta na terra. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de vaias. Não se iluda com elogios. Se coloca na posição de Deus, porque Deus quer te usar, quer te levantar e te fazer de você um tição tirado do fogo. Aleluia. E para concluir, sabe quais são os desafios da última hora que nós temos? O desafio é que as pessoas que estão aceitando a Jesus agora, de 15 anos para cá, têm entrado dentro das igrejas e não têm visto seriedade com os irmãos. As pessoas que têm buscado a Deus não têm visto seriedade com os irmãos. Entra dentro da igreja, vê os irmãos mascando chiclete, vê os irmãos bebendo água, vê os irmãos conversando, vê os irmãos naquela algazarra, não tem reverência, se levanta antes da oração e tá aquele negócio. Por quê? Porque nós temos perdido o temor, que nós não percamos o temor a Deus. Quando você entrar dentro da igreja, entrar na presença de Deus, não masque chiclete, não converse, não fica saindo toda hora para beber água. Tenha reverência. A Bíblia fala: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda o teu coração diante dessa geração corrompida. É tanto que no livro de Mateus 24, 22 fala que se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Irmão, Deus já nos vê na eternidade. Deus já sabe quem estará no céu. E Deus quer manter você firme e constante na sua presença. Para finalizar, a sogra de Pedro só pôde servir Jesus porque ela foi curada. Seja curado da sua lepra hoje, em nome de Jesus. Eu deixo aqui esta palavra ao coração dos meus irmãos, que vocês aí na sua própria casa medite na Bíblia Sagrada, leia mais a Bíblia Sagrada, porque os ataques de Satanás têm sido cruéis contra a nossa vida. Os esforços de Satanás na cultura, na sociedade, até mesmo na religião que se prostituiu, tem tentado frustrar a verdadeira adoração de um homem e de uma mulher de Deus. Mas não se venda, não venda o teu ministério por um prato de lentilha. Fica firme aonde Deus te colocou e adore a Deus, independente de quem não está adorando, independente de quem não quer adorar a Deus. Continue adorando, continue sendo fiel, em nome de Jesus.
eu deixo essa palavra ao coração dos meus irmãos. Orem pelo meu ministério. Eu agradeço a Deus aí pela vida dos amados irmãos que está conosco. Um forte abraço a todos vocês e não deixe de ser fiel e constante na obra do Senhor. A paz de Cristo para todos os meus irmãos e um forte abraço em nome de Jesus.